Prestem muita atenção na fita de vídeo que vocês vão ver a seguir. Ela foi capturada por uma câmera na casa de Anneliese Mitchell. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, esse vídeo é real? O que de fato foi isso? Hoje nós vamos conhecer mais a fundo sobre um dos exorcismos que mais chocaram não só a população alemã, como o mundo todo. Um caso que até hoje gera repercussões no meio cristão, no Vaticano e até mesmo na ciência. Muitos até mesmo que não acreditam em casos de exorcismos e que são céticos quanto a forças sobrenaturais e possessões demoníacas tentam entender a verdadeira causa desse exorcismo em específico. Mas a grande verdade é que ninguém até hoje chegou a uma conclusão. Esse caso foi tão repercutido pelo mundo que ganhou um filme em 2005 baseado em fatos reais, onde um padre que praticou o exorcismo é condenado e vai a julgamento. E o que levou esse padre a ser condenado, afinal? Meus amigos, aí é que tá. O nome verdadeiro dessa garota que teria sofrido o exorcismo, na verdade, é Anneliese Mitchell. E sim, ela morreu depois de inúmeras sessões, sem nenhum sucesso. A sua morte, para alguns, teve uma explicação lógica, já que a garota foi submetida a semanas e semanas de jejum, mas seu corpo já não era mais o mesmo antes do jejum a qual ela teria sido submetida. O caso de Anneliese não só assusta a comunidade religiosa e científica por causa da morte trágica em si da garota, mas sim pelos inúmeros relatos, fitas de áudio e gravações capturadas por câmera onde Anneliese aparece fazendo coisas que até desafiam as leis da física. De qualquer forma, vamos começar do início. Anneliese Mitchell nasceu em setembro de 1952 na Alemanha, vivendo em uma casa com os pais e 3 irmãs. Sua infância foi tranquila, mas o primeiro sinal de sua doença aconteceu justamente quando ela tinha apenas 16 anos. Ela começou a apresentar sintomas e comportamentos que foram diagnosticados inicialmente como epilepsia e esquizofrenia. Só que, depois de várias séries de convulsões e alguns exames na clínica psiquiátrica mesmo, lá no ano de 1968, o problema começou a aparecer. Ela sofria com alucinações e afirmava que ouvia vozes, se recusava a comer e apresentava cada vez mais um comportamento muito diferente de suas amigas. Apesar de ter passado por uma clínica psiquiátrica, ela não era medicada porque sua família, que era extremamente religiosa, acreditava que a fonte do problema era outra coisa. Era um problema religioso. Eles acreditavam que a filha estaria sendo literalmente domada pelo demônio. Isso porque a garota teria relatado na época que quando ela pisava em ambientes religiosos, como igrejas, ou quando ela olhava para crucifixos e imagens que remetiam à Santíssima Trindade, seus pés começavam a queimar e ela sentia tontura. Ela simplesmente não conseguia olhar para qualquer objeto sagrado. Durante a noite, era ainda pior. Ela ficava atormentada e não conseguia dormir. Ela dizia que ouvia vozes, e essas vozes diziam que ela iria literalmente apodrecer no inferno. Anneliese, na época, ela estava cursando teologia, e ela dizia ser perseguida por faces do diabo para todo canto que ela olhava. Uma vez um cristão relatou que presenciou a garota desviando o olhar bruscamente da imagem de Cristo. A suposta possessão ficava pior a cada dia, e em poucos meses, Mitchell começou a andar completamente pelada pela casa. Ela começou a comer insetos, defecar por todos os lugares que não seja o banheiro e até mesmo chegou a beber da própria urina. Depois de todos esses eventos, a família de Anneliese chegou à conclusão de que a única salvação seria buscar a ajuda do Vaticano. Muito tempo se passou até que um bispo do Vaticano concedesse a permissão para que o exorcismo fosse realizado. E não é um processo muito simples. O exorcismo é um ato muito sigiloso, e os rituais são tão perigosos que pode chegar a ser violento, e até causar a morte do paciente. Mas exorcismos não são coisas simples, nem sessões de 1 ou 2 horas. Um exorcismo pode levar até anos, dependendo do caso. Assim como foi
o caso de Anneliese Mitchell, quando a mesma dizia estar possuída por 6 demônios diferentes. Isso mesmo, a própria garota teria alegado durante as sessões de exorcismo que ela estava possuída por 6 entidades malignas. No ano de 1973, a garota estava no pior estado físico possível. Com um corpo esquelético, ela se recusava a comer comida normal e ela estava muito agressiva. A permissão para que o exorcismo fosse realizado veio quando o padre Ernest Alt viu a garota. Prontamente ele acreditou que a jovem estava possuída por essas criaturas malignas. Só que, quando começou, o bispo pediu que esse exorcismo fosse feito em sigilo absoluto. E ao todo, foram 10 meses de sessões de exorcismo, chegando no final a 67 encontros, com algumas sessões que duravam até 4 horas seguidas. O tratamento médico de Anneliese foi totalmente abandonado e a família se apoiava só nos exorcismos, que se passavam entre os anos de 1975 e 76. E sem nenhum resultado, a menina parou de se alimentar e declarou em uma sessão que queria morrer para espiar os jovens rebeldes da época e os padres apóstatas da igreja moderna. E dentre as várias e longas sessões de exorcismo, câmeras foram instaladas na casa e muitas fitas de áudio foram registradas. E essa que você está ouvindo é só uma delas. A garota começou a conversar em latim e também usou outras línguas mortas durante o exorcismo, mas os seus pais sabiam que ela não tinha conhecimento nenhum sobre essas línguas. Ainda durante essas sessões, Anneliese teria dito estar possuída por 6 demônios. Essas 6 supostas entidades seriam Lúcifer, Caim, Judas, Nero, Adolf Hitler e o padre Fleischmann. Ninguém até hoje sabe por que Anneliese disse aquelas palavras, mas se for verdade, sabemos algumas coisas sobre eles. Lúcifer é o mais poderoso dos demônios, ele é literalmente o próprio diabo. E segundo a Bíblia, Caim foi um ser humano, considerado o primeiro assassino do mundo, tendo tirado a vida de seu próprio irmão por inveja. E seguindo, Judas Iscariotes é conhecido no cristianismo como o homem que traiu o próprio Jesus Cristo, por algumas moedas de prata. Já Nero, o ex-imperador romano, não é mencionado pelo nome na Bíblia. No entanto, ele é frequentemente associado à perseguição aos cristãos, mencionada no livro de Apocalipse. Alguns estudiosos identificam Nero como o homem da iniquidade, ou o anticristo, mencionado em algumas passagens como Tessalonicenses. Essa interpretação se baseia nas ações de Nero como a perseguição aos cristãos em Roma após o grande incêndio de 64 d.C., que é visto como um exemplo de sua tirania. Agora, Adolf Hitler? Dispensa apresentações. Todos sabem que ele foi simplesmente o pior ser humano de todos os tempos, tendo sido inclusive o responsável por exterminar através do Holocausto 6 milhões de judeus e outras pessoas indesejáveis durante a Segunda Guerra. Ele não só mergulhou o mundo nas trevas através de inúmeros conflitos armados que custaram a vida de 70 a 80 milhões de pessoas, como ele também eliminou seus inimigos com as mortes mais dolorosas e desumanas possíveis. Sem contar que os nazistas usavam pessoas vivas como se fossem ratos a favor de experimentos científicos. Dá pra ver que ele foi um homem bem cruel. Bom, a sexta entidade teria sido o padre Fleischmann. 1572 e 1575 d.C. foram os anos em que Fleischmann serviu como padre. Devido à sua conduta sobre a influência do álcool, a Igreja Católica o excomungou e o destituiu do cargo. Fleischmann foi acusado de agressão e de assassinato, respectivamente. Ele foi o 6º demônio descoberto habitando o corpo de Anneliese, conforme declarado pelos padres que realizaram o exorcismo. Anneliese Mitchell morreu em 1º de julho de 1976, em sua própria casa, enquanto ela dormia. A autópsia revelou que a causa da morte da garota foi por desnutrição, já que ela não se alimentava por meses. No mesmo ano, o Estado acusou de homicídio por negligência os pais da garota, o bispo e o padre Arnold Hens, que é o padre que teria feito o exorcismo. Os promotores afirmaram que a morte da menina poderia ter sido evitada até 1 semana antes do óbito. No final, todos os envolvidos foram condenados à prisão. O caso de Anneliese Mitchell mudou
totalmente a forma como os exorcismos são feitos ao redor do mundo a partir de hoje. A derrota desses padres para o mal nos ensina lições importantes sobre os perigos da superstição e do fanatismo religioso. Só que, nos dias de hoje, é imprescindível que uma pessoa seja devidamente tratada e que ela procure um especialista antes de qualquer exorcismo ser autorizado. E o Vaticano? Agora ele sabe disso, mesmo que isso tenha custado a vida de uma inocente.